Bom dia, estou eu aqui de novo, Delmar Bittencourt. Vou falar sobre hoje um outro parasita chamado Trichuris trichiura. Antigamente era chamado de Trichocephalus trichiurus. Isso porque a sua característica é mais ou menos o seguinte: trico é cabelo, céfalos, então tricocéfalo. A cabeça era em forma de cabelo, era fininha, e a parte final do corpo era mais gorda. Hoje em dia, o nome oficial ficou Trichuris trichiura, porque foi o nome original dado pelo seu descobridor. O Trichuris trichiuras é um parasito que tem macho e fêmea. O macho tem a cauda voltada para a parte ventral e a fêmea. Eles liberam ovos também nas fezes e são normalmente colocados, eles ficam no intestino grosso. O Trichuris trichiura é um parasita muito comum. Para vocês terem uma ideia, pela colocação aí nos livros científicos, nas infestações a nível mundial, ele fica aí na faixa de uns 360 milhões de pessoas com esse parasita. O problema do Trichuris é quando ele está em média para alta infestação. Pequena infestação você não tem praticamente nem sintomatologia, certo? Esse parasita é um tipo de ciclo evolutivo direto. Ele libera ovos nas fezes. Esses ovos nas fezes, o ovo forma tipo uma canoinha, tem dentro um embriãozinho que vai dar uma larva. Esse ovo contamina o ambiente, igual que vocês viram no Astroblicoides. Ao ingerir esses ovos, no intestino, no estômago começa a primeira digestão da casca, dentro do intestino sai a larvinha, onde ele se insinua nas criptas da mucosa intestinal do intestino delgado. Quando ele começa a crescer, ele vai se transformar em fêmea adulta, então ele se solta daquela área e vai para o intestino grosso, onde ele se segura lá em volta do sigmoide, do reto, tudo mais, e ali começa a sua fase de vida. O macho fecunda a fêmea e libera ovos nas fezes. Esses ovos novamente vão contaminar o ambiente, como vocês viram no Astroblicoides, eles contaminam não só água de poço ou alguma outra forma de alimento que vocês devem ter visto, que são alimentos que são consumidos crus. Se contaminou, faz tudo de novo. Então é um ciclo que não para nunca. Agora, o problema do Trichuris, você tem, dependendo da infestação, diarreias, dor, desconforto abdominal, vontade quase que constante para defecar. Dependendo da infestação, você pode ter náuseas, ter vômito, tem perda de peso, certo? Algumas pessoas gordas vão falar, opa, vou me contaminar com tricocé para poder emagrecer, mas não vai nessa não. Ele pode produzir também a anemia e a dor de cabeça é quase que constante. Esse parasita em alta infestação é o único problema mais forte desse parasita. Ele pode produzir o chamado prolapso fetal, que é o intestino grosso começa a sair para o lado de fora. Ele vem e forma aquela bola do lado de fora. É muito grave esse aspecto. E você, nesse intestino que saiu para o lado de fora, você pode ver até parasitas agarrados. Então, o Trichuris trichiura é um parasita muito comum. Existe a nível mundial em altas infestações. É muito provável a maior incidência ser em crianças, porque eles têm mais o contato de colocar a mão na boca, etc. E, então, essa condição de mão suja, de mexer com alguma coisa contaminada, eles se contaminam. Entendeu? Então, o Trichuris vocês têm que ter apenas a noção seguinte: é um parasita que ocasiona grandes transtornos de média para alta infestação. Pequenas infestações você nem percebe, mas eles ocasionam alguns transtornozinhos internos que possivelmente são sujeitos a outros tipos de infecção nessas perfurações, porque normalmente ele se insinua em algum local, suga também sangue, entendeu? E esse sangue sugado, dependendo da quantidade, pode dar aquela anemia que eu falei anteriormente. Exame para tricocéfalos é exame de fezes,
que são os mesmos métodos utilizados para alguns outros parasitas. Método K, método de sedimentação espontânea, ou método chamado de método Hoffmann, e exame direto, quando a quantidade é de média para alta infestação. Então, tricuras é isso aí. Tenham cuidado com as coisas que você ingere, de preferência sempre lava a mão antes de fazer qualquer tipo de alimentação, e todos aqueles produtos que são consumidos crus, por favor, lavem com a maior tranquilidade, porque senão possivelmente vocês vão ter uma surpresa desagradável, certo? Nós vamos falar agora sobre o Enteróbios vermiculares. O Enteróbios vermiculares, também conhecido como Oxyurus, é um parasita pequenininho, mas é muito chato. Ele tem em média de 0,7 centímetros até 1,5, 1,6. A fêmea geralmente é maior que o macho. O macho, ele tem a cauda voltada para a parte ventral, igual a maioria desses parasitas, desses helmintos que eu falei. A fêmea é contínua, ela não tem esse tipo de voltinha. Ele tem uma coisa interessante, é na cabeça, ele tem uma espécie de asa cefálica, assim, tipo um orelhão. Esse parasita se situa principalmente no intestino grosso. O macho serve para fecundar a fêmea. Então, o macho fecundou a fêmea, normalmente depois da fecundação, ele sai, vai para a parte externa ativamente. E aí na região perianal, ele ainda continua vivo e produz um tipo de prurido anal muito intenso. A fêmea, por sua vez, ela começa a produzir os ovos. Uma fêmea, para vocês terem ideia, pode ter até 11 mil ovos. O pessoal fala que a fêmea libera ovos nas fezes, mas é muito mais normal a fêmea sair inteira, porque a boca que ela se agarra na mucosa, quando ela se enche de ovos, ela acaba soltando e ela cai naquele bolo fecal. Pode sair junto com o bolo fecal ou pode sair ativamente, principalmente quando você está numa condição tipo deitado. Aí fica dormindo, aquela posição ali produz um certo calor nessa área, e ela vai saindo pelo intestino e fica ali naquela região perianal, o que produz um dos sintomas mais chatos, que é a coceira, o prurido anal. E à noite você vê quando uma criança até pode ter a possibilidade de ter, que ele se mexe muito, ele dorme com a cabeça para um lado e acorda com a cabeça no outro dia, do outro lado, ele se mexe muito. O adulto também é o mesmo processo, então essa coceira anal é muito intensa. Ela produz irritabilidade, produz insônia. Quando o parasita ainda é interno, ele pode produzir também cólicas nessa região, no baixo ventre, pode produzir diarreia. E a coceira é o principal. Esse parasita, por exemplo, você está no cinema, o cara é sentado na sua frente, começa a se mexer para um lado, se mexer para o outro, você bate no ombro dele e fala: filhinho, toma pamuato de pirvínio, que seu problema é enteróbios. O cara pode ficar até meio assustado, mas é um diagnóstico comum. Você vê em ponto de ônibus aqueles caras que metem a mão por dentro da calça e fica se coçando. Isso aí é o chamado Oxyurus. Esse parasita, ele é muito comum em creches, em colégios onde as crianças são o tempo todo ali dentro, tipo o orfanato. Então, a contaminação é muito forte porque esses ovos são muito resistentes ao meio externo. Se cai uma fêmea daquela com 11 mil ovos no meio externo, elas acabam se pocando, aqueles ovos são espalhados ali, e para você ter uma ideia, a simples varredura com a vassoura, jogando aquele ar, aquele ovo pode sair no meio ambiente, você respirando, você pode ingerir, através da respiração, esse danado desse ovo, e ele vai no seu intestino crescer em verme adulto. O Oxyurus, então, é um parasita muito comum em crianças, e o diagnóstico principal dele é o chamado método Graham. É o seguinte: você pega uma fita durex, dessas tem que ser fita durex transparente, a fita durex normal. Você passa na região anal, perianal, e cola
numa lâmina. Você pega e coloca numa lâmina. Essa lâmina é própria de laboratório, e essa fita durex colou ali, porque você, quando passa na região perianal, você vai ou até pegar um verme inteiro, ou pegar os ovinhos que ficaram por ali quando a fêmea se estourou e pocou por aquela região. Esse método é o mais comum e é o mais certo. Os outros métodos é só por sorte, porque normalmente é difícil encontrar ovos de enteróbios em exame de fezes, apesar de conseguir. Quando a infestação então é muita, é até normal. Mas em pequenas infestações dificilmente vai achar esse ovo. O método ideal, então, é o método de Graham. Agora, tem que ser feito com uma técnica muito normal. Eu, por exemplo, nosso laboratório, uma vez, a gente fazia, toda criança abaixo de 8 anos, a gente fazia o método de Graham de cortesia. E a gente achava muito parasita, muito enteróbios. Mas teve um lance uma vez, que na explicação da menina ela falou: o senhor pega a fita durex, passa na região anal ali, cola na lâmina e traz o microscópio. Cara, com a capacidade mental, infelizmente, de algumas pessoas que não têm noção das coisas, ele pegou a lâmina, que é uma lâmina de vidro, e raspou, ficou raspando na região perianal com a lâmina. A lâmina quebrou, perfurou ali, sangrou, cortou, foi o maior problema. Então, nós decidimos não mais fazer para todo mundo. Então, só em casos específicos que o médico pede, pesquisa de enteróbios, pesquisa de oxiúros, como queira, a gente então explica com muito cuidado, mostra como é que tem que fazer, e às vezes a pessoa ainda, por mais que você explique, ainda faz besteira. Por exemplo, nós já tivemos vários casos de lâminas que a pessoa traz, não com fita durex, que é transparente, que você pode botar no microscópio e ver o parasita, mas com fita isolante, esparadrapo, band-aid. Então, isso aí é um diagnóstico que não tem condição de ser feito. Então, até para você fazer o exame, você tem que ter uma explicação perfeita. O oxiúrus, então, é um parasita extremamente chato, produz essa irritabilidade crônica, e os outros lances que tem. A pessoa pode ter enjoo, náusea, vômito, dores abdominais, cólicas, na fase em que essa infestação. E uma coisa, ela pode durar por anos. Por quê? Porque esses ovinhos que caem no lençol, que caem na roupa, que não sei, dependendo, se você não pegar esse lençol, não pegar essas roupas que tem ali a cuequinha e tudo mais, e ferver, esses ovos vão ficar viáveis. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai pegar dentro de casa. Então, aonde tem um irmãozinho com oxiúrus, você trata os dois. O tratamento não é tão grave para ter efeitos colaterais como um parasita teria. Então, o diagnóstico foi feito, trata, certo? Isso aí, então, é o Enteróbios vermiculares, parasita pequenininho, mas extremamente chato. Obrigado, e vamos para outras parasitas mais tarde. Até lá.